Olá pessoal, tudo bem? Bom, falar um pouquinho aqui das aulas 5 e 6, desenho geométrico, né? Eu estou improvisando aqui na minha mesa, estou na minha casa, não tenho lousa, mas acho que dá para vocês captarem a ideia. Bom, no último vídeo que eu fiz no colégio, eu especifiquei a importância de você ter um enunciado verbal e o enunciado gráfico. Bom, o enunciado verbal, coloquei aqui como exemplo na apostila, na página 23, tá? Vamos interpretar o enunciado. Dados os pontos A e B, obtenha o ponto X, que dista 19 milímetros de A e 28 milímetros do ponto B. Bom, o enunciado gráfico, conforme eu já mencionei também no vídeo passado, ele é um rascunho, ele é um esboço. Esse esboço ele pode ser feito com a régua, até mesmo com o compasso, mas também pode ser feito manualmente, né? Claro que ele deve ser feito de maneira caprichada. Então, por exemplo, aqui na apostila, ele está dizendo o seguinte: eu quero um ponto X que fique distante 19 milímetros do ponto A e 28 milímetros do ponto B, tá? Aqui não significa que tem exatamente 19 milímetros e aqui tem exatamente 28 milímetros e que a posição do ponto é aqui. Isso aqui é para você ter uma ideia do que você deve fazer, né? Tanto que eu coloquei aqui em cima, na apostila, é que eu tô com uma mão segurando o celular e a outra aqui tentando mexer no compasso, mas acho que vai dar certo. 19 milímetros aqui, né? Então vamos lá. Obter o ponto X de tal modo que ele fica a 19 milímetros de distância do ponto A. Então eu pego o meu compasso, coloco aqui a ponta seca em A e faço o meu arco de circunferência, certo? E esse ponto ele tem que ficar numa distância de 28 milímetros do ponto B. Então eu venho aqui, faço uma abertura no meu compasso de 28 milímetros. Como ele tem que ficar a 28 milímetros de distância do ponto B, então o que eu faço? Coloco a ponta seca aqui em B e faço o arco. Se vocês observarem, acho que dá para ver aqui, ó, deixa eu dar um zoom. O ponto está aqui, ó. Esse ponto ele está a 19 milímetros de A e a 28 milímetros de B, certo? Se a gente observar, olha só onde que ele estava na apostila. Ah, tá errado? Não, não tá errado. É porque isso aqui é o que nós chamamos em desenho geométrico de enunciado gráfico. Ele é apenas um rascunho, um esboço para a gente ter ideia, né? Então, fazendo aqui de uma maneira mais tranquila, mais calma, vou de novo aqui, ó. Estou fazendo a abertura. Tá meio complicado porque estou segurando o celular com uma mão e o compasso com a outra mão. Então aqui, ó, 19 milímetros. O ponto A dista 19 milímetros de X. Então eu coloco a ponta seca em A e faço um arco. Não há necessidade de fazer a circunferência completa. Volto aqui. Vou fazer a abertura do compasso agora. 28 milímetros, que diz respeito à distância de X até o ponto B. Então eu coloco a ponta seca em B, faço o outro semi-arco. Este ponto aqui, ó, é o X, certo?
Então, eu tenho o meu enunciado gráfico, que é o meu esboço, é o meu rascunho, e o enunciado verbal é o enunciado em si propriamente dito, ok? Aqui na página 24, nós temos um problema. Dados os pontos B e C, construa o triângulo ABC, sabendo que o ângulo ABC mede 28 graus. Então, este símbolo que está em cima da letra B significa que o meu ângulo vai estar no vértice B. E ele tem que medir 28 graus. E o AC tem 30 milímetros. Então, vamos voltar aqui, ó. Esse eu já deixei pronto porque ia ficar complicado. Como eu falei, estou segurando o celular com uma mão e com a outra fazendo as coisas, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Então, a primeira coisa, eu fiz aqui, ó, aqui embaixo, eu coloquei o enunciado verbal, né? O que eu tenho do problema? Os pontos B e C. Então, o que eu fiz? Eu tracei o segmento BC, certo? Isso foi dado no meu enunciado. Voltando aqui, ó. Página 24, eu estou falando deste problema, tá? Que vai resultar nisso daqui. Claro que o meu triângulo está um pouco diferente, porque a distância dos meus pontos B e C são diferentes das distâncias dos pontos aqui da apostila, tá? Mas o que importa é você entender o valor do ângulo aqui e como obter AC 30 milímetros. Então vamos lá, voltando. Eu tenho meu enunciado gráfico. Primeira coisa, eu fiz o segmento BC. Depois, segundo passo, eu quero obter esse ponto A. Aí eu devo fazer as seguintes perguntas, ou seja, os seguintes questionamentos. O que eu preciso para obter o ponto A? BA, que forma um ângulo de 28 graus com BC. Então, eu pego o meu transferidor. Deixa eu tentar colocar aqui certinho, mais ou menos. Tá aqui, ó. Então, se a gente observar, primeiro passo, fazer o ângulo de 28 graus, certo? E aí eu tracei essa semirreta com início no ponto B e vai embora. Eu ainda não marco o ponto A. Essa semirreta, ela é o suporte para eu fazer... Deixa eu tirar o transferidor. Sai daí. Essa semirreta que eu tracei, ela é o suporte para eu fazer este outro segmento, tá? Que é isso aqui, ó, voltando no enunciado. Sabendo que o ângulo ABC mede 28 graus, foi o que eu acabei de fazer ali, e que AC é igual a 30 milímetros. Então, eu fiz BC, fiz o meu ângulo aqui de 28 graus, tracei a semirreta, não marco o ponto A ainda, certo? Agora eu vou na segunda parte. Qual é a segunda parte? Ó? Para obter o ponto A, traçar a circunferência com o centro em C e a abertura do compasso 30 milímetros. E aí eu coloquei aqui, ó. Vamos lá, abertura do compasso 30 milímetros. Centro C, então vem aqui, ó, ponto C, coloca a ponta seca do compasso. Quando a apostila especifica traçar a circunferência, você não precisa necessariamente fazer a circunferência. O que você precisa fazer é isso, ó, é um arco, tá? Deixa eu aproximar aqui, é um arco que cruze o segmento a semirreta que começou lá no ponto B, beleza? Então, ó, dá para perceber aqui, ó, tô obtendo este arco, cruzou aqui, ó, significa que daqui a aqui eu tenho 30 milímetros, venho aqui, marco meu ponto A e, claro, ligo com o segmento de reta AC, beleza? Então, isso aqui faz parte da aula 5 e parte da aula 6. Aí eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios, ó, o 3 e o 4 da página 27
e os exercícios 1 e 2 da página 31. Esses 1 e 2 são para casa, mas como você já está em casa mesmo, né? Então é isso aí, beleza? Aí na próxima aula, no próximo vídeo aí que eu gravar, eu vou ver se eu faço a correção aí, beleza? Qualquer dúvida pode enviar lá no ClassZap. Valeu, galera!